Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente vai crescendo, a gente vai se tornando tão racional, e racional no sentido negativo desta palavra, porque nós vamos perdendo aquela inocência própria das crianças, e que é importante para nós. Eu me recordo que no seminário, uma vez, o cônego Jadir, um padre muito velhinho que morava lá e que dava aula para nós, um dia, depois da missa, que caiu esse evangelho, eu falei assim com ele: cônego Jadir, eu preciso ser uma criança. E ele me respondeu assim: mas cuidado, não é ter atitudes de criança, é ter o coração de criança. Eu entendi o que esse evangelho nos diz. O coração de criança é um coração aberto, um coração confiante, não em si mesmo, mas naquele que tudo pode, ou seja, a figura do Pai. Jesus recupera nesse evangelho esta palavra: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. De fato, ele está dizendo para nós que é preciso recuperar em nós esta inocência própria, que todo ser humano tem, mas que a gente vai aprendendo a jogar por escanteio, devido às coisas que nós vamos aprendendo, às escolhas que nós vamos tomando e às atitudes que nós vamos fazendo. Hoje, celebrar os anjos da guarda parece até uma coisa meio assim esquisita, porque a gente não acredita mais nessas coisas. Vou perguntar, e quem está em casa não vou ver, mas os que estão aqui não precisa levantar a mão também, que ninguém vai se culpar. Quem é que reza para o anjo da guarda todo dia, como nossas mães nos ensinaram? Quem é que tem a capacidade de perceber que nós não estamos sozinhos nesse mundo? Existe uma criatura de Deus celeste, um espírito puro, que está do nosso lado para nos indicar, para nos fazer ir para frente, não andar para trás nem para o lado, igual caranguejo. Mas um ser perfeito que nos recorda o coração que é preciso, de fato, andar pelos caminhos que Deus nos orienta, para que a gente chegue no lugar onde preparou. Os anjos da guarda não são realidades inventadas, não são realidades para as crianças, mas elas são realidades para todo o povo cristão. E a gente pode perceber isso no Evangelho. Quantas vezes Jesus, nos momentos mais decisivos de sua vida, vou citar dois, no momento em que ele está lá no deserto, sendo tentado pelo demônio, logo que termina as tentações, quem é que vem servir? Os anjos do céu. Quando ele está lá no Getsemane, está lá sofrendo, suando sangue, quem é que vem em seu auxílio? Os anjos do céu. Então o anjo não é uma realidade que a gente pode se considerar como mentirosa ou misteriosa, mas é uma realidade concreta, que nós não vemos, mas que a gente sente a presença. E quanto mais nós rezamos para os nossos anjos da guarda, mais essa presença vai se transformando em algo que nos faz ir adiante, nos faz ter para onde ir. A gente sempre diz, né? Estou desnorteado, estou sem lugar, parece que tudo que eu faço não desenvolve. É porque muitas vezes nós estamos esquecendo que nós somos criados para atingir uma meta.
E quando essa meta, ela sai do horizonte da nossa vida, nós começamos a buscar apenas a nossa vontade e deixamos de lado a vontade de Deus. Buscamos apenas o nosso desejo e deixamos de lado os desejos de Deus. Buscamos apenas cumprir as tabelas da vida e esquecemos que Deus não nos chama para cumprir tabela, Deus nos chama para amá-lo. Irmãos, escutemos aquilo que o livro do Êxodo nos diz. Falando dos anjos da guarda, ele diz: respeita-o e ouve a sua voz, não lhe seja rebelde. O anjo da guarda, a única coisa que ele nos apresenta é Deus. A única coisa que ele nos fala é a palavra de Deus. O único caminho que ele nos aponta é esse que Deus nos criou. Mas, devido à nossa racionalidade, devido à nossa vontade de querer ser grande, nós esquecemos essas realidades e julgamos elas para o campo da fantasia. A gente até diz, né? Eu ensino meu filho a rezar a oração para o seu anjo da guarda. Aí você pergunta para a mãe: e você reza para o seu? Acho que eu não tenho. Eu perdi ele no meio do caminho, mas é preciso encontrar. Porque o anjo, ele livra a gente do caçador e do laço que o caçador nos prepara. O anjo da guarda, ele nos salva da palavra que destrói. Você imagina, se você tiver em contato íntimo com seu anjo da guarda, nenhuma palavra que o outro disser para você vai te destruir ou vai te desconcertar. Porque você sabe que o seu anjo, ele te protege de toda palavra que destrói. Por que hoje a gente briga tanto por aquilo que as pessoas nos falam? Porque a gente não experimenta esta graça do anjo da guarda que entre nós e o perigo se transforma numa proteção. Entre nós e a palavra maldita se transforma para nós em graça. Ele, com suas asas, nos protege. Com seu escudo e suas armas, nos defende. Muitos de nós hoje esquecemos que os nossos anjos têm asas. Eu vou dizer que para o anjo da guarda cuidar de mim, ele não pode ter só asa, não. Ele tem que ter motor a jato. Porque eu sou um bicho muito ruim de ser guiado. Um burro chucro. Meu anjo da guarda deve sofrer demais. Ele deve ter muito trabalho comigo, porque eu sou terrível. Mas eu não esqueço que ele está do meu lado. Eu não esqueço que ele está junto comigo. E no momento em que eu me vejo em situações constrangedoras diante de Deus, é ele que fala ao meu coração: tenha certeza do amor de Deus. Pensa, você pode receber o corpo e o sangue de Cristo, eu não posso. Certa vez, numa oração que eu estava realizando na capela, eu fiquei me perguntando se eu era digno ou não de receber o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Eu era jovem nesta época, devido aos pecados próprios dos jovens, né? Rebeldia, desobediência e outras coisitas mais, que vocês sabem que a gente não precisa falar. Eu perguntei na oração se eu era digno de receber o corpo e o sangue de Cristo, e senti lá no fundinho da minha oração que o meu anjo da guarda me dizia: e você é melhor do que eu, porque eu não posso receber Jesus no meu coração, porque eu sou um espírito puro, mas eu não sou humano. Olha, como o anjo da guarda, ele nos ajuda a entender a dignidade que Deus nos deu. Uma dignidade que nem os anjos têm, de receber Jesus no coração. E a única vez que o anjo
se separa de nós é no momento da nossa comunhão, porque ele adora Jesus que está no nosso coração, porque na hora da comunhão nós nos transformamos em sacrários vivos, e o anjo sai de perto de nós, vem diante de nós e adora Jesus que está dentro de nós. Percebem? Como este relacionamento com o nosso anjo da guarda não deixa com que a gente se sinta inferior, não deixa que a gente se sinta indigno, mas coloca no nosso coração aquilo que de verdade nós somos, pecadores, sim, mas dignos do amor de Deus, pecadores, desorientados, sim, mas possíveis de consertar as coisas de errado que a gente faz. O Salmo 90 continua: por causa dos anjos, vocês não temerão terror algum durante a noite, nem a flecha que é disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Quantas vezes as tempestades da vida têm desorientado a nossa fé? Se a gente ficar no abrigo que Deus preparou para nós, no abrigo do Altíssimo, na companhia do nosso anjo da guarda, nós teremos forças de enfrentar qualquer medo. Nós teremos força de sermos atingidos por qualquer flecha e não perdermos a vida. Teremos força de enfrentar qualquer peste, qualquer pandemia, sem perder a esperança. E de enfrentar qualquer desgraça, sem perder a orientação da nossa vida. Quem tem aonde chegar, não se perde no meio do caminho. E quem tem um companheiro e reza com esse companheiro, sente a presença desse companheiro, consegue chegar mais longe. Muitas pessoas hoje chegam perto de nós, eu falei isso no dia de São Miguel, repito agora, com a visão muito esotérica de anjo, querendo saber que nome que o seu anjo tem, e aí vem aquelas pessoas que são da ordem cabalística: ah, o nome do seu anjo é tal, o nome do seu anjo é outro, é Gabriel, é Rafael, é não sei mais o que, mas não importa o nome do anjo que Deus colocou para nos defender, importa se nós acreditamos nele e damos abertura para que esse anjo nos ajude a chegar ao céu. Por isso, no instante de silêncio, fecha seus olhos e deixa toda a sua racionalidade de lado, e como uma criança, olhe para dentro de si e diga: meu anjo da guarda, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me governe, ilumina. Amém.